Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. E claro, esse vídeo de hoje em um tom de cobrança geral. Quero já trazer esse assunto aqui, cobrando todos os responsáveis, jogadores, diretoria, departamento de futebol, comissão técnica, porque nesse momento é crucial, faltando poucas rodadas para terminar o primeiro turno, é muito importante uma virada de chave. É muito importante uma mudança completa. A começar nas contratações, a começar pelo lado defensivo, nós vamos falar sobre isso, porque é o seguinte, não dá. O Vasco não vence desde o dia 12 de junho de 2025. São 7 jogos, 3 derrotas e uma eliminação humilhante diante na Copa Sul-Americana e 4 empates, onde existe a narrativa que o Vasco joga bem, não consegue concluir gols, e ontem, após o Vasco conseguir empatar o jogo, dando uma esperança para o torcedor, conseguiu mais uma vez num erro defensivo, num contra-ataque, tomar o terceiro gol. E assim, é muito frustrante. O sentimento ainda do torcedor é de frustração. E a preocupação é nesse momento. O torcedor que está cansado, o torcedor que manteve o Vasco na Série A em 2023, o torcedor que em 2024 abraçou o time, apoiou o time até chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, vai vendo que 2025 a cena se repete, o roteiro se repete do Vasco lutar, brigar para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é frustrante, isso é um tapa, um soco sem mão na cara do torcedor. E não dá mais, não dá mais. O torcedor está cansado e aqui vai a nossa cobrança. Trabalho do Diniz, trabalho da diretoria, até mesmo do Admar Lopes, que retornou da Europa, nós vamos falar sobre isso. Eu quero falar nesse momento sobre o trabalho do Diniz, a avaliação até aqui. São, nesse momento, 14 jogos, 13 vitórias, 6 derrotas, 5 empates, 36% de aproveitamento. Ontem, na coletiva de imprensa, o Diniz foi questionado sobre o lado psicológico dos jogadores. Ele chegou a falar que é claro que está todo mundo cabisbaixo, triste pelo resultado. Ele foi questionado em relação a contratações e ele falou, olha, essa pergunta é repetida. Quando eu cheguei aqui, eu sabia que o Vasco tinha problemas, limitações financeiras. E ele falou, eu tenho um bom elenco. Na concepção do Diniz, ele tem um bom elenco. Mas, na realidade, a gente sabe das limitações do elenco. A gente sabe que o problema do Vasco hoje, principalmente no setor defensivo, está gritando. Está gritando por socorro, por uma emergência em relação a contratações. E o Diniz vai precisar buscar uma solução. A informação que se tem é que o Admar Lopes, inclusive, já voltou ao Brasil, estava com a delegação do Vasco contra o Mirassol, né, que tem essa missão de fechar a negociação com o Carlos Andrés Gomes. Basicamente, para o ataque do Vasco hoje, é uma boa contratação. É um jogador bom, que vai com certeza ali reforçar o setor ofensivo. Claro que é considerado nesse momento uma negociação muito cara, o Vasco vem tratando ali a opção de compra, a obrigação de compra vai chegar por empréstimo, no final do contrato de empréstimo vai chegar como obrigação de compra, o Vasco vai ter que dar uma compensação pelo valor do empréstimo, mas precisa, até porque ficou nítido, ficou muito claro ontem com a atuação do Lloyd Augusto, que o Lloyd ele não consegue, ele até treina bem, mas no jogo ele não consegue implementar o dia a dia. Chega uma hora que o Diniz vira pro banco e faz aquela reação, né? Não dá. Chega até a xingar um palavrão e falar, abaixa a cabeça e, assim, não dá. Né? Claramente, o Lloyd em campo, num jogo ali decisivo, num jogo importante, ele não dá muitas alternativas. Ele tenta fazer o X1, um drible, acaba fazendo 2 faltas, né, muito parecidas. E assim, você olha o futebol brasileiro hoje, você vê o jogador, por exemplo, o centroavante do Mirassol, o Da Costa. É um cara que vem se destacando, fez gol contra o Santos, fez gol contra o Vasco. São jogadores que estão ali, claro, no Mirassol você não tem aquela pressão, mas é um time organizado, é um time bem ajustado. E você olha para a condição do Vasco, uma partida como essa, que era para uma virada de chave, o Vasco estava muito mais perto do terceiro gol do que o Mirassol. No contra-ataque, numa marcação espaçada, o Vasco já estava ali, acaba saindo da partida, se desconectando da partida, uma falta de atenção, mais uma vez, da marcação, ali entre tinha o Puma, tinha o João Vitor, mais uma vez, e o Thiago Mendes, né, que o Diniz, ele sempre traz um volante para ser zagueiro. São algumas escolhas do Diniz que não dá para entender.
né? Você muitas vezes, ou ele traz o Hugo Moura para ser zagueiro, ontem ele já trouxe o Thiago Mendes para ser zagueiro, e assim, essa alternativa, essa escolha, a única coisa que dá para entender dessas substituições de Diniz é que o Vasco clama por um bom zagueiro.